Vamos abrir a palavra do Senhor? Você está com a Bíblia aí? Palavra do Senhor tão poderosa. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a palavra nessa noite. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Tá bom? Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos orar mais uma vez? Olha, nós temos nesse lugar declarado que a palavra de Deus é uma palavra viva, que muda a nossa história e que baseia novas decisões. Então, numa palavra como essa, um texto aberto, numa igreja que você vai, que a escritura está aberta e vai ser anunciado, o texto, a mensagem é toda baseada no texto bíblico. Cara, você precisa criar uma expectativa de Deus falar com você, de liberar algo que você está precisando. E agora nós vamos orar, e você pode dizer: Espírito Santo, fala comigo. O meu coração está totalmente aberto. Amém? O Espírito Santo vai entrar, vai falar. E quem sabe, hoje você não pega aqui um princípio que vai trazer grandes transformação na tua vida. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. E o que nós te pedimos, Senhor, é que o Senhor fale conosco. Senhor, a tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E eu não tenho vergonha, Senhor, de admitir que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Se a tua mão não for conosco, Senhor, vai ser muito difícil. Então que o Senhor venha e atinja o nosso coração, que o teu Espírito se sinta à vontade de tratar conosco, que em nome de Jesus nós saímos daqui com decisões tomadas, que nós saímos daqui cheios da tua graça, cheios do teu poder. Senhor, que nós saímos daqui mais próximos de ti. Perdoa nossos pecados, Senhor, no nome poderoso e majestoso de Jesus. Amém. Amém? Você achou aí? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente ir para o texto. Quem lembra desse livro aqui? Em 2022, nós fizemos um devocional nesse livro aqui. Ele tem 21 dias de uma jornada devocional. Tá certo? Foi um tempo muito especial. O livro A Prioridade da Presença de Deus, do pastor Léo Matos. Nós fizemos os 21 dias de jejum e devocional. Só que esse livro, ele tem uma primeira parte, que ele explica biblicamente por que nós devemos priorizar a presença do Senhor. E a mensagem dessa noite é baseada no texto bíblico e no estudo também deste livro. Né? O Senhor tem princípios poderosos. Se você está procurando um livro para comprar, fica aí uma indicação de um livro muito legal. Tá certo? E depois eu vou falar mais algo, mas só no final, sobre esse livro. Vamos lá? Marcos capítulo 1, a partir do versículo 35, a palavra do Senhor diz assim, fique bem atento, hein? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontraram disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Aleluia! Palavra poderosa do nosso Deus. Não precisa fechar a Bíblia, porque nós vamos voltar toda hora aqui nesse texto. Amém? O que é prioridade para você? Todos nós temos prioridade. Prioridade é aquilo que nós não abrimos mão. Prioridade é aquilo que é essencial. Prioridade é aquilo que, independente da nossa rotina, independente da época do ano, independente do que esteja acontecendo, nós vamos fazer. Nós podemos eleger muitas prioridades.
Como igreja, uma das prioridades da nossa igreja é manter os espaços limpos. Você chega aqui, o espaço está limpo. Pode estar sujo no final, que nós sujamos, mas chegou aqui, está limpo. Uma prioridade, o mato está baixo. Uma prioridade, a ordem do culto está organizada. Nós, todo culto, batemos a ordem do culto aqui. A prioridade. E na nossa vida, nós também temos prioridades. Para muitos de nós, o trabalho é prioridade. Tinha um membro aqui da igreja, que ele não está mais conosco, caminhando conosco, ele ainda está vivo, mas não está caminhando conosco. O trabalho dele era tão prioridade que nos dias que antecediam o plantão dele, ele não marcava compromisso depois das 8, depois das 9. Porque ele tinha que passar a farda, porque ele tinha que estar descansado no outro dia. É prioridade. É prioridade. Prioridade para algumas pessoas pode ser algum hábito. Para algumas mulheres, prioridade é sair de casa maquiada. Aconteça o que acontecer. Acorde 4, acorde 3. Mas, sai arrumado. O cabelo, enrolado, direitinho. Eu brinquei no culto mais cedo que uma das prioridades minhas é higiene pessoal. Eu tenho uma coisa, pode estar alguém morrendo, pegando fogo. Eu só saio do quarto depois que eu escovar o dente, lavar o rosto. Eu quero sair em condições. É importante para mim. Eu tenho medo de, durante o dia, eu ser pego desprevenido. Né? Eu até brinquei, né? Às vezes você quer avaliar sua condição física antes de sair de casa. No frio, principalmente. Mas o que vai acontecer? Vai ficar calor. E aquilo que estava resguardado vai ficar, exposto. Então, para mim, é prioridade. Eu tenho que tomar um banho, eu tenho que lavar a cara, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que me preparar para isso. Aconteça o que acontecer, eu posso estar atrasado. Mas eu não saio de casa sem passar por isso. O que tem sido prioridade para você? Nós iremos aprender sobre prioridade com uma pessoa muito importante. A pessoa que é o centro desse texto. Que é a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o seu mestre? Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu modelo? Então você deve seguir a Jesus. E aquilo que é prioridade para ele, deve ser prioridade também para você. Aquilo que foi prioridade na vida dele, precisa também ser prioridade na sua vida. É muito interessante. Quando nós olhamos esse texto, você pode olhar para o texto de novo comigo? Qual a primeira palavra desse texto? No versículo 35. De madrugada. De madrugada. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, levantou de madrugada. O que isso nos indica? Que ele estabeleceu a busca pela presença como uma prioridade. Durante muito tempo eu preguei e vivi na minha vida a crença de que eu precisava buscar o Senhor no meu melhor horário. E o meu melhor horário é de noite. Eu estou vivo de noite. Estou alerta agora. Melhor horário para mim agora. 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora. Eu estou a toda. Estou lendo, eu estou vivo. Teve um tempo, irmãos, que eu estudava e trabalhava na Penha, pegava um ônibus aqui na Rio Santo, na Real Rio, que era umas 4h10. A escada era minha. Eu já vinha seco na escada ou no lugar que ficava perto do cobrador. Meu irmão. E ali chegava, depois o pessoal passa a te conhecer, chegava perto e ele... Tá perto. Lá no trabalho, eu lembro que a gente durante o dia ia separando uns papelões quando eu trabalhava com estoque. Ai, que soneca boa. Quem tinha 3 horas de sono de noite, né? Quando tinha meio-dia, pegava um papelão assim, enrolava, botava na cabeça e, tirava um soninho. Porque você arranja exercício físico. Eu fico imaginando se a maioria das irmãs
conseguiria sair de casa sem pentear o cabelo. Não, sem fazer penteado sai. Mas muito difícil, seu cabelo não vê uma água, não vê um creme, não vê... Você sabe... Eu tenho parentes, que são horas, meu amigo. Cabelo produzido. Porque o que é prioridade? Nós conseguimos, nós encaixamos. Nós precisamos decidir. Porque muitas coisas vão surgir como prioridade. Quer ver onde eu pego? Pega as mulheres, com todo carinho aí, hein? Arrumação de casa. Passa o céu e passa a terra, meu amigo. Pô, lá em casa, Camila tem um negócio, não sei se vocês têm também. A gente vai viajar, cara. Ela arruma a casa pra gente viajar. Vai dormir. E ela, eu não quero chegar a achar a casa bagunçada. Eu quero ter... Eu falo, tá maluco, eu vou dormir. Eu tomo um negócio, eu falo, o negócio é um café, irmão. Em nome de Jesus. Tomo um café e vou descansar para dirigir. Aí ela está lá no outro dia, dormindo o caminho todo, porque ficou arrumando a casa. Porque é prioridade. Quer ver os homens? Carro. Acaba-se a casa. Mas o carro dá problema, tu não quer saber. Tem que trocar o óleo, tem que trocar o pneu. Tem que lavar, se alguém entrar no meu carro. Lá uma briga, Camila brigando para casa limpa e eu brigando para o carro limpo. Não come, vocês querem comer um negócio de um biscoito de polvilho, que polvilha tudo. Não tem aspirador de pó que tire. Prioridade. Nós arranjamos tempo. Cuidar da casa, alimentar os filhos. Olhar o WhatsApp, pensar no trabalho. Você precisa decidir o que vai vir primeiro. Se é Deus ou se é as suas demandas. Demandas de família, demanda do trabalho, demanda dos afazeres da casa. Às vezes nós estamos tão desesperados que nós não conseguimos orar por aquilo que nós vamos fazer. Deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida. A oração poupa tempo. O tempo que você ora, você não está perdendo. Você está investindo. O Senhor está se antecipando em horas, em dias, enquanto você está orando por aquilo que você vai resolver. Nós deveríamos ser proibidos de resolver coisas que nós não intercedemos. Há coisas que nós não estamos resolvendo porque nós não estamos orando sobre elas. A oração atrai as bênçãos de Deus, mas atrai as revelações de Deus. Há atributos que o Senhor não compartilha. Quem sabe quais são os atributos que o Senhor não compartilha? Onisciência, onipotência e onipresença. Tá certo? Mas quando você vai para o quarto, quando você vai para o joelho, o onisciente revela o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Revela a porta que está aberta, revela a porta que está fechada. O onipresente já foi no lugar onde você tem que visitar. E já se antecipou lá. E já está mudando o teu caminho, já está mudando o teu destino. Quando nós oramos, o onipotente que pode tudo realiza as coisas que nós não podemos. Mas precisa haver prioridade. Não, por favor, me entenda bem, você que nos visita. Depois de um tempo de ministério, eu tenho um pouquinho ainda, mas você vai ficando abusado para tratar das suas ovelhas. Para de deixar para a última hora. Não importa se você dorme tarde. Buscar a presença é prioridade. É a primeira coisa. Ou é tudo ou é nada. Não deixa nada roubar a oportunidade de você buscar a presença antes de tudo. Entenda uma coisa. Quando eu trabalho, é o cadastro. Eu colho os frutos do meu trabalho. Dos meus esforços. Mas quando eu oro, eu colho os frutos do sobrenatural de Deus. Enquanto você decide tudo por si, é você e você. Mas quando você submete os seus projetos ao Senhor, é você e Deus. É você e os recursos do céu. É você e a onisciência, é você e a onipotência, é você e a onipresença. Antes de fazer qualquer coisa, antes de cuidar da sua casa, antes de trabalhar, antes de liderar, antes de aconselhar, passe um tempo com o Senhor. Prioridade. Não sei se você precisa acordar de madrugada, mas se for necessário, acorde.
Eu não sei se você precisa botar o celular para despertar. Se for necessário, coloque. Eu não sei se é necessário você... Eu não sei. Faça o que for necessário para isso. Porque o texto continua e diz o seguinte: de madrugada, e depois vai vir uma frase aí. Estando ainda escuro. Não tinha lamparina, não tinha poste de luz, não tinha nada. O mestre levanta de madrugada e o texto diz, estava tudo escuro. Não foi aquela parte do dia gostosa, 5:30 da manhã, que o sol está nascendo. Era o breu, porque ele estava sendo perseguido pelas demandas. A multidão, o texto anterior vai dizer, estava perseguindo ele. Dentro da casa eram os seus discípulos. Então ele precisava sacrificar algo. Ele precisava de madrugada, quando estava escuro, tomar uma atitude. Às vezes nós não abrimos mão de algo bom para acessar algo que é incomparável, imensurável. Não é confortável para ninguém levantar da sua cama. Eu digo a você, cama é coisa muito boa. Eu não sei se a sua é, mas só de ser nossa já está bom. Pode ser até no chão, com seu lençolzinho, antigo ou novo. Mas é bom. Mas não é todo dia que o Senhor vai falar com você debaixo da coberta. Tem dia que você vai precisar sair dali, porque ali você vai dormir de novo. Ali você vai cochilar de novo. E aí você vai dizer poucas palavras ao Senhor, mas não vai dar tempo dele falar com você. Em nome de Jesus, abra mão do seu conforto. Eu não sei se tu precisa acordar 5, 4, 3, 2. Eu não sei se você na sua casa não pode nem ligar a luz. As crianças acordam, a mulher acorda. Dê o seu jeito, porque o Senhor está querendo ter encontros íntimos com você. O Senhor está te procurando. O Senhor está querendo te achar o seu coração e liberar os seus projetos. Lá em casa, as minhas filhas gostam muito de celular. Todo mundo gosta lá em casa, né? Que a gente fala pra caramba das crianças, né? Eu também gosto. E aí, quando está em fase de prova, ou eu percebo que elas não estão adequadamente realizando alguma tarefa, eu digo assim, somente para a mais nova: você só pega no celular depois que você fizer pontinho, 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 pontinho. Depois que você arrumar sua cama, depois que você fizer seu devocional. Camila é melhor nesses castigos, eu sou muito coração bom. Coração de manteiga danado. E sabe o que eu fiquei pensando? Se a gente não precisa, de vez em quando, fazer isso, sem que outra pessoa nos ordene, mas estabelecer critérios ao nosso coração. Você já pensou em se desafiar a não fazer outra coisa antes de falar com o Senhor e ler a palavra? Pastor, mas eu não tenho tempo. Não precisa ler um livro inteiro da Bíblia, não. Você lê um versículo, 2 versículos, 5 versículos, 5 minutos, 10 minutos. Ninguém começa lendo muito. Novos hábitos começam pequenininhos. Qual a sua primeira ação do dia? Que você já acorda, celular, debaixo do travesseiro. Tu comete esse crime? Aí é por causa do despertador. Por causa do despertador. Não é nada. Quem te dorme vendo as mensagens, né? Aí você já deixa ali. Você já pensou se você tratar com Deus? Senhor, durante a próxima semana, os próximos 15, 21, 40 dias, eu só mexo no celular depois de trocar uma ideia contigo, depois de falar contigo, depois de olhar a tua palavra. Talvez o celular não seja uma questão para você. Talvez você seja o povo do cafezinho. Tem até uma máquina muito boa, eu falei no primeiro culto, uma que você programa o horário. Entender essa? 7 horas. Pim, 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 pim. Cheiro do café tomando a casa, a fumaça subindo, maravilhosa. Tu já pensou em dizer para o Senhor, a partir de hoje, só bebo uma gota de café depois de falar contigo? Depois de olhar a escritura sagrada? Eu só arrumo a casa. Eu só levanto depois de falar com o Senhor.
Entenda uma coisa, só colhe os prazeres do mundo espiritual quem está disposto a fazer sacrifícios. Sacrifícios são necessários para que nada roube a presença de nós. Entenda uma coisa, não é o sacrifício que atrai a presença. O sacrifício é uma maneira de buscar ao Senhor. Porque ou você corta, ou você tira, ou você se empenha, ou qualquer coisa rouba a sua atenção. Acorda para botar no RJTV, aquele de manhã. A coisa terrível, só tem desgraça. Fachel, coitado. Deve estar desesperado com aquela menina que é até crente, uma repórter que trabalha com ele. Só desgraça. Trânsito não sei onde, trânsito não sei onde, não sei onde. Favela invadida. Pô, tu nem falou com o Senhor, aquilo ali vai tomar seu coração, vai ficar com pânico, vai voltar para a cama para dormir. Entenda uma coisa. Estava de madrugada e estava escuro. Olhe para o texto. Olhe para o texto. Jesus levantou-se e saiu de casa. E foi para um lugar deserto. Amém? Jesus levantou-se e saiu de casa. Pega essa parte aqui, ó. Jesus levantou. Era de madrugada, ainda estava escuro. Não aconteceu nada no texto ainda. Começa a acontecer quando ele se levanta. Você pode ler 1000 livros sobre oração, assistir 500 vídeos sobre oração, assistir 300 mensagens sobre oração. Enquanto você não toma uma atitude, a vida de oração não se inicia. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque às vezes nós iniciamos, mas as distrações, como nós falamos pela manhã, roubam de nós. Eu lembro de vários projetos de oração que eu já fiz comigo mesmo. Você faz projeto contigo mesmo? Eu não preciso de ninguém fazer projeto. Eu, de vez em quando, eu e Deus invento. Eu lembro de vários. Eu lembro de projeto de 4 horas da manhã, de 5 horas da manhã. Eu lembro de projeto com caderno, de projeto sem caderno. Eu lembro de projeto de joelho, projeto sem joelho. Teve uma época que meu joelho estava doendo, não estava dando. Porque eu ajoelhava para orar e dormia, e depois acordava com ele doendo muito. 2 horas depois. Orando não, dormi. Mas é quando você se levanta, é quando você começa. Essa é uma palavra para você ouvir e tomar uma atitude hoje. Amanhã de manhã. Não é uma palavra para você esperar uma oportunidade. A oportunidade veio hoje, porque a palavra veio hoje e você precisa tomar uma atitude. Há muitas pessoas que não recebem nada porque não tomam atitude. Palestram sobre oração, mas não têm uma vida de oração. Mateus 7, 7, 8 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. Porque precisa haver um movimento. Não é que precisa haver um entendimento. Precisa haver um movimento. Precisa haver uma atitude. Pegou? Vocês estão comigo? Eu fico empolgado. Às vezes acho que eu vou sozinho. O que nós precisamos ter? Amém. Quem lembra do primeiro tópico? Aí já é demais, né? Prioridade. Segundo, sacrifício. Tá tudo bem, irmão, eu estou aqui para lembrar vocês. Terceiro, atitude. Tu precisa ter uma atitude. O texto diz que ele se levantou e foi para um lugar. E foi para um lugar deserto. Tem mover que é público. Tem mover que é na congregação. E tem mover que é individual. Por que ele foi para o deserto? Na porta da casa, ó. Dentro da casa, os discípulos. Ele precisava ter um momento dele com Deus. Eu sou pastor, gosto de igreja, gosto de campanha. E faça campanha, porque às vezes é campanha que desperta algo pessoal, individual. Mas você precisa se deleitar no seu encontro particular. O Senhor está querendo te encontrar sozinho. Tem coisa que não pode ser revelada no público. É no particular. Às vezes eu pregando a palavra sinto coisa de falar e às vezes não falo. Para não machucar. Ou porque é muito específico. Então tem coisas que você precisa que o Senhor não vai tratar aqui. Vai tratar quando chegar em casa.
Quando tiver você e ele. Ou não é assim nas nossas relações também? Eu não gosto de tratar nada íntimo no meio de todo mundo. Ó, chamo num canto. E assim o Senhor está querendo nos encontrar. Só que você só encontra ele no meio de todo mundo. Tu tem amigo assim? Eu tinha uns amigos meio doidos. Eu falei assim, vamos tomar café. Vou chamar fulano. Não, doidão. É eu e você. Para trocar uma ideia, nós dois, séria, sincera. Estou querendo massar ele, que ele está cheio de problema para ser cuidado. Só que se fosse todo mundo, não dava para expor. Será que nós estamos fugindo do encontro nosso com o Senhor? Pastor, não tenho quarto de oração. Expulsa as crianças do quarto, a mulher do quarto. Vou orar, duvido. Só se a tua mulher estiver muito demoniada mesmo, para não deixar você orar no quarto. Bota as crianças para lá. Vai. Vai brincar lá no quintal. Vou falar com o papai. Não tenho quarto. Não tenho sala. Vou para a cozinha. Não tenho cozinha. Vai no banheiro. Já orou no banheiro? Eu orava no banheiro de um hospital que eu trabalhei. Estava difícil. Pegaram o armário da gente, da psicologia, que tem que ser coisa separada, resguardada, botaram no meio de um corredor. Eu não conseguia acesso a ninguém. E eu lembro, o meu lugar secreto foi o banheiro. Tranquei. Eu vou te falar, não era nem um banheiro muito cheiroso não, hein? Mas o Senhor estava lá. E eu estava com Ele. E Ele levantou a minha força naquele dia. Você tem passado enquanto... Se o Senhor te procurar, Ele pode esperar que vai chegar o tempo de estar Ele e você? Ou esse tempo não vai existir? Ou tu vai precisar ser colocado dentro de uma moenda? Passe tempo com o Senhor. O texto diz, cara, esse texto é lindo demais. De madrugada, quando estava escuro, ele se levantou, atitude, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E ficou orando. Além de você procurar estar em um lugar com Ele, você precisa passar tempo com Ele. Pastor, mas eu não tenho o que falar, mas fique lá com Ele. Digo, Senhor, eu vou ficar aqui 5 minutos, acabou minhas palavras. Bota o despertador. Quando eu estava no seminário, eu fui atravessado por um momento que as urgências estavam me engolindo. Eu trabalhava de segunda a sábado e estudava de segunda a sexta de noite. E alguns dias, entre o trabalho e o seminário, eu ainda encaixava uns pacientes particulares. Sabe o que eu fui percebendo naquele tempo? Que a minha oração ficou pequenininha. Eu só comunicava. Muito obrigado, Senhor. Sou meu dia, Senhor. Aí eu fiz um projeto, eu e ele. Mais que 5 minutos. Passei a cronometrar. Porque não tinha como orar tão pouco como eu estava orando. Não era questão do tempo, entende? O Espírito estava me incomodando. As nossas conversas estavam muito abreviadas. O Senhor Jesus passava tempo com ele. A presença era uma prioridade. Quanto tempo você tem? Quem ora, entenda uma coisa. Quem estabelece a presença como uma prioridade, recebe direção. O versículo de número 38 diz o seguinte: e respondeu Jesus, vamos para outro lugar. Talvez você tenha clareza do que o Senhor quer para a sua vida. Pastor, eu sei que o Senhor quer que eu ande na presença dEle, que a minha família seja próspera, que eu avance profissionalmente, que eu tenha as minhas emoções saradas. Mas isso são princípios gerais. Nós não estamos padecendo porque nos falta princípios gerais. Nós estamos padecendo e sofrendo porque falta a revelação do centro da vontade de Deus. Eu vou estudar, mas eu vou estudar o quê? Eu vou casar com quem? Eu vou abrir um negócio, qual ramo de negócio? Eu sou chamado para o ministério, qual ministério? Eu vou ler um livro, qual livro?
Eu vou pegar um caminho. Qual o caminho? Isso só se encontra na prioridade da presença. É estando com Ele, escutando Ele falar, é passando tempo. É tendo prioridade, é no sacrifício, é na atitude. E o inimigo tem tirado de nós isso. E muitas vezes a gente está confortável com uma oração que é esporádica, que é quando dá. Pastor, como é que o senhor sabe? Deixa eu liberar alguma coisa para você aqui, enquanto pastor de igreja e dessa igreja. Há sinais. Quando você começa a errar muito o caminho, gastar recursos desnecessários, ver determinado tipo de comportamento, está faltando prioridade da presença. E talvez você ache assim, pastor, o senhor veio nesta oportunidade com uma palavra de acusação? De maneira nenhuma. Está faltando para mim também. O nível de desafio deste lugar exige um nível de entrega profundo. Eu oro, leio a Bíblia. Dá para ver todo domingo eu estou aqui? Alguma coisa eu devo ler, né? Explicando o texto. Mas tem alguma coisa que o Senhor está querendo revelar para a gente. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma atitude a mais. Tem um fogo que está precisando correr nesse lugar. Tem algumas coisas que ainda estão travadas aqui. A igreja é excelente. Essa igreja é muito boa, viu? Não é qualquer lugar que você acha a igreja igual essa aqui, não. Mas há um chamado. Há um convite para um nível de profundidade muito diferenciado. Esse lugar para cuidar do número de pessoas que está para chegar aqui vai precisar de revelação direto do trono da graça de Deus. Nós vamos precisar das músicas certas. Nós vamos precisar das séries de mensagens certas. Nós vamos precisar das estratégias certas de recepção. Nós vamos precisar de direcionamentos para problemas que nós não vimos acontecer ainda aqui, mas que tem solução no trono da graça do Senhor. O Senhor está nos convidando para a presença, para a presença. E a questão é, se você quer atender esse chamado, Ele está te chamando para o secreto, Ele quer falar com você, Ele não precisa de você, Ele deseja estar contigo. As mensagens têm falado sobre isso. As aulas GBD têm falado sobre isso. Os estudos de célula abordam essa questão. E até quando você vai resistir a encontrar o Senhor em primeiro lugar? Pastor, como você pode me ajudar? Em primeiro lugar, eu estou expondo a palavra e colocando como modelo o Senhor Jesus. Em segundo lugar, eu queria dividir uma estratégia contigo. Nós estamos há 21 dias da nossa conferência, Discipulando como Jesus. E nós estamos num desafio muito grande com relação à conexão. Pastor, mas levantamento é espiritual, tá? É muito espiritual. Cada campanha que a gente lança a respeito desse espaço aqui, nós enfrentamos grandes batalhas. Eu queria te convidar para uma jornada de 21 dias. Pastor, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas não é 20 dias orando quando dá. Eu queria desafiar o seu coração a buscar 21 dias a presença como prioridade. Eu não vou estar lá, não tenho interesse de vigiar a sua vida. Mas se você se sente voltado a buscar a presença, eu queria desafiar o seu coração. Acordei atrasado, não importa, ajoelha e ora ao Senhor. Lê um versículo. Mas bota o relógio para despertar. Faça um teste. 5 dias, 10 dias, 21, 40. Eu botei 21 porque é a data da conferência. Mas é capaz de chegar no 21 a gente levantar outro propósito por conexão que está chegando. Quando for hoje mais tarde,
Eu vou colocar um link lá no grupo da nossa igreja. Um convite para um grupo exclusivo de quem quer participar dessa campanha. Vou colocar lá um material lá durante de um versículo, uma palavra para te incentivar. Porque não tem como vencer esse tempo tão difícil sem a presença. Mas não a presença que é encontrada no culto somente, mas a presença que é encontrada no interior do nosso quarto. O Senhor que vê e está no secreto vos ouvirá. Mateus 6,6. Vamos se colocar de pé. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E esse momento, ele é muito significativo porque ele aponta para a necessidade que nós temos de buscar essa presença incessantemente. Porque o acesso foi liberado. No sacrifício de Jesus, o acesso aos céus foi liberado. O sangue derramado nos habilita a entrar na presença do Pai. Nós vamos ministrar a ceia lembrando o sacrifício de Jesus. Sacrifício que nos lava. Sacrifício que nos renovou. Sacrifício que nos deu salvação. Quem pode participar da ceia do Senhor? Pode participar da ceia do Senhor. Irmãos batizados, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor. É um momento de arrependimento. É um momento de arrependimento, até mesmo porque muitas vezes nós abrimos mão da presença por coisas muito superficiais. Mas o Senhor está nos chamando de volta. A mesa do Senhor é a mesa de misericórdia. Feche seus olhos. Senhor, nós honramos a sua presença nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nós podemos contemplar a tua presença nesse lugar, nessa coletividade, Senhor. Tua palavra nos afirma que o Senhor habita no meio dos louvores. E nós te adoramos aqui e percebemos, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos aponta para ti em todo tempo. E nós queremos te pedir agora, toma o nosso coração. Senhor, estão diante de ti os elementos, nós consagramos a ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Apaga, Senhor, nossas transgressões. Joga por terra, Senhor Deus, todas as nossas prisões e dificuldades. Tem misericórdia de nós. És que colocamos diante de ti, no nome poderoso, majestoso, daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém, Senhor. Amém. Queria chamar aqui os irmãos que vão nos ajudar na ceia. E durante o momento que nós vamos cantar a próxima canção, os elementos estarão sendo distribuídos. E nós vamos celebrar esse momento tão singelo, emocionante. Proclama a tua glória e de pé, hoje sem medo eu posso cantar.
lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, desde preciso me render. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou. Aleluia. Alguém na congregação deixou de ser servido? Levante uma de suas mãos. Não havendo irmãos, podem servir o ministério de louvor. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios vai declarar no capítulo 11, versículo 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esse é um momento de avaliação e de arrependimento. Nós nos arrependemos e tomamos posse do que o Senhor libera na cruz do Calvário. Primeiro elemento, pão, faz referência ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi transpassado e humilhado no nosso lugar. Mas a Escritura Sagrada diz que nas suas pisaduras nós fomos sarados. E há cura em Jesus. Todas as mazelas espirituais, nós recebemos libertação no sacrifício colocado sobre o corpo de Jesus, que suportou toda humilhação e toda desonra, para que nós pudéssemos andar em honra a partir de arrependimento com Ele. Façamos todos o primeiro elemento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que tal o segundo elemento? Suco de uva. Faz referência ao sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar.
Sangue na nova aliança, sangue que não é pelas obras, mas sangue pela graça. Nós só podemos acessar o Senhor pela graça. O sangue derramado sobre nós nos livra da morte, mas nos dá acesso, Pai, nos dá acesso à comunhão com nossos irmãos e nos dá acesso à comunhão com o nosso Senhor. Não buscar intimidade com Ele é negar o poder que há no sangue de Jesus. Cobertos mais alvos que a neve, podemos acessar a presença do Senhor. Amém? Façamos todo o segundo elemento. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Amados, o irmão Maurício e o irmão Marcelo estarão recolhendo os cálices da porta. Amém? Nós vamos orar, encerrando essa celebração. O Ministério de Louvor vai te despedir. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu convite. Nós queremos dizer sim, sim, sim. Nós queremos dizer sim ao seu convite de nos aproximar de ti. Sim ao teu convite de ter intimidade contigo. Sim ao seu convite de ter acesso ao centro da tua vontade. Senhor, nos desperta para orar. Mexe com o nosso coração, Senhor. Que sejamos uma igreja totalmente voltada para o Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós consagramos ao Senhor esta semana. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor dirija, que o Senhor direcione todas as coisas. Nós te pedimos, nós te imploramos, Senhor, vá conosco. Nós não podemos caminhar sem o Senhor. Que seja uma semana de portas abertas para a tua igreja e para todos os teus filhos que congregam neste lugar. É o que nós colocamos diante de ti, no nome poderoso e majestoso de Jesus. E agora que o amor do Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a direção e o poder que há no Espírito Santo de Deus esteja com todos que estão reunidos nesse lugar, Deus, e com todo o teu povo espalhado na face da terra. É o que nós colocamos diante de ti, Senhor, no nome poderoso e majestoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Graça que derrotou toda a morte, me livrou da vergonha.